Olá, estamos aqui de volta para mais um vídeo que vai trazer muita informação importante para vocês. Mas eu gostaria de, antes de começar o nosso vídeo, contar algo que foi bem interessante que aconteceu hoje. Uma cliente veio em casa e ela, tanto no WhatsApp como pessoalmente, me chamou pelo nome Tio Jorge. Para mim não é estranho ser chamado de tio, porque eu sou tio desde os 6 anos de idade, mas aí eu não sabia como chamá-la, porque se eu chamava por nome, se eu chamava ela de sobrinha, como é que é? Aí eu pensei, nossa, o pessoal também do canal precisa de um nome para eles, né? Então eu pensei, vou chamá-los de sobrinhos e sobrinhas. A partir de agora vocês estão batizados como sobrinhos e sobrinhas do tio Jorge. Afinal de contas, we are family. Nós somos uma família de amantes de rosas do deserto. Certinho? Bom, vamos para o nosso assunto. Chega de papapá, blá, blá, blá. Nós vamos falar sobre 10 erros. Eu, assim, eu fui lá e reservei 10, mas tem muito mais. Mas são os 10 erros mais recorrentes que as pessoas cometem na hora de ter sua rosa do deserto. Não importa que você tenha 1, 10, 100, 1000, se você cometer os mesmos erros, você vai ter o mesmo insucesso em todas as suas plantas, ok? Porque afinal de contas, a gente quer ela assim, ó, gordinha desse jeito, desde pequenininha até ela virar essa planta grandona assim, ó, com caudex ainda gordinho. A gente quer isso, não é mesmo? Então a gente vai ter que fazer os acertos para que a nossa planta, desde pequenininha até adulta, seja uma planta bonita e vistosa. Primeiro erro, assim, que é clássico. A primeira pergunta que eu faço para uma pessoa quando ela fala, minha rosa do deserto não está florescendo, eu pergunto, ela toma sol? Esse é o erro principal. É uma planta que ela precisa de sol para tudo. Ela precisa de sol para crescer, para engordar o caudex, ela precisa de sol para soltar botões, ela precisa de sol para abrir os botões, ela precisa de sol para liberar perfume caso a sua rosa do deserto seja perfumada. Então, para tudo ela precisa de sol, para crescer, para se desenvolver. Ela precisa de 4 a 6 horas de sol por dia no mínimo, gente, senão vai dar problema. Não adianta, e não é só isso, tem que ser um lugar ventilado. Tem que passar bastante ar para evitar problemas como fungos, por exemplo, tá? Então tem que ser um lugar bem ventilado. Não adianta você colocar na sua casa num lugar onde ela pega a luz do sol. Não, ela tem que pegar sol mesmo nela, sol de verdade. Não é assim, ela tá ali, ela pega a luz do sol, tipo distante assim. Não, não é isso. Ela tem que pegar a luz direto nela mesmo para ela fazer a fotossíntese, certo? Outro erro que a gente comete muito é não replantar a sua planta. Você precisa replantar ela pelo menos uma vez no ano. Aí é melhor você trocar o substrato, você colocar um substrato novo, porque aquele já está bem desgastado. Você colocar um adubo, um 4-14-8, que é fantástico, né? Para floração, desenvolvimento. E não deixar de fazer o replante dela por mais de 18 meses. Tem gente que faz a troca a cada 6 meses e diz que o resultado é maravilhoso, né? Eu faço uma vez por ano e estou satisfeito com o resultado. Mas precisa fazer o replante, senão ela fica estacionada aquele tamanho de vaso. Não deixa acontecer isso aqui não, ó. Essa planta desesperadamente está precisando que a gente faça a troca. O vaso, inclusive, está deformado, ele nem está arredondado, ele está oval, precisando. O caudex está gigantesco, então esse vaso já passou da hora, essa planta passou da hora de ser replantada, então precisa fazer o replante. Já que a gente está falando de replante, não podemos esquecer do substrato. Um dos erros que as pessoas cometem é usar o substrato errado. O substrato, ele precisa ter uma granulometria boa para que ele seja bem drenante. Se ele não tiver um tamanho bom, ele vai reter muita água, e ela gosta de água. Ela não é uma planta aquática, né? Mas ela gosta de água, e essa água tem que entrar de um lado e sair do outro.
Para isso precisa do substrato ideal. O substrato que as pessoas costumam usar e que acaba trazendo mais problemas que soluções. Substrato à base de humus, não é legal. Argiloso, a argila puxa a água, então manter a água em volta das raízes vai trazer problema para a tua planta. Como por exemplo fungos, bactérias, infecções para sua planta. Terra colhida do quintal. Outra coisa, muita gente acha que porque ela é rosa do deserto, vai pegar aquela areia que vem da enxurrada, pobre, não tem nada, pega aquilo e coloca lá, né? Ela é do deserto, ela vai bem aí. Vai bem? Você vai acabar com a tua planta, não tem nada lá para ela se alimentar. A gente não pode esquecer que um vaso é um ambiente artificial. No solo a planta tem tudo para procurar, tem água, tem alimento à vontade. Aqui dentro, se você não repor, não vai ter comida para ela. É igual a geladeira. Se você não for no supermercado trazer comida para colocar lá dentro, a geladeira não vai produzir comida. A mesma coisa é o vaso, ele não vai produzir alimento para a rosa do deserto aqui dentro. Você precisa dar um jeitinho de dar aquilo que a sua planta precisa. Então, na hora de escolher o substrato, o ideal. Nada argiloso, nada com humus, nada orgânico demais, que não é bem a praia dela não. Adubação, já que a gente falou que tem que repor aqui tudo que a planta precisa, adubação em excesso. O que vai acontecer com a sua planta? Você vai parar a sua planta, ela vai parar o desenvolvimento. Tudo que está em excesso atrapalha a tua planta, inclusive a adubação. Naquele desespero de fazer a planta ficar bonita, maravilhosa, as pessoas acabam usando adubo errado, ou faz um mix de adubo, né? Esse aqui é um 4-14-8, que tem macronutriente, que é o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, e tem micronutrientes também. Ele é bem completo. Então, quando você for comprar o NPK, peça que tenha micronutrientes também. Se você colocar demais, faz aquela mistura. Pega um 10-10-10, um 4-14-8, vai lá e pega de uma outra indústria e acaba fazendo aquela mistureira e coloca lá dentro e acha que a planta vai ficar super bem. Ela pode criar dentro do Caldex dela uma mancha preta e ficar oco ali dentro, e depois isso pode causar uma podridão, que a planta fica com excesso. Ela vai queimar os botões, ela vai queimar as folhas, ela vai emperrar o crescimento, você vai conseguir tudo aquilo que você não quer, que é uma planta parada, sem floração, e não vai ficar bonita, ok? Cuidado com a adubação em excesso. É melhor você escolher uma indústria, uma fábrica que tenha um adubo e seguir a recomendação dela. Hoje uma cliente falou assim para mim: eu adubo uma vez por ano. A planta sente fome uma vez por ano? Não! Ela sente fome o ano inteiro. Então, na área de adubar uma vez por ano, olha a recomendação. Tem adubo que é a cada 15 dias, tem adubo que é a cada 30 dias, tem adubo que é a cada 60 dias. Então, segue a recomendação que está lá na embalagem do adubo para você fazer a adubação da sua planta, certo? Nada em excesso é bom. Nem sol, nem água, nem adubo, nada em excesso é bom. Outra coisa que é o contrário é a falta de adubação. É outro erro que traz muitos problemas. Por quê? Não colocou comida para ela, ela vai desenvolver? De jeito nenhum, gente. Não vai desenvolver. Ela vai ficar mirradinha lá. Não cresce. Eu lembro que uma amiga minha, ela tinha um pincher e ela resolveu reduzir a comida do pincher para ele não crescer. Para ficar pequenininho, miudinho. Eu achei aquilo uma judiação. Realmente, ele ficou pequenininho, mas era um cachorro doente. Ela mais gastava com veterinário do que tudo, porque o cachorro era doente, porque não teve a alimentação necessária. Sua rosa do deserto vai ficar na mesma situação. Vai ficar mirrada, não vai desenvolver, não vai criar um caldex bonito, porque o que faz criar o caldex bonito, gente, é água e adubação e sol. Não é a poda que vai fazer o caldex ficar gigantesco, não, ok? Então, a falta de adubação também é um erro que não dá para você cometer de novo. Falta de água. Puxa, muita gente acha que a rosa do deserto ela não gosta de água. Para o caldex ficar gordinho, bem gordinho, essa planta recebeu, além de adubação e sol, água. Ela gosta de água. Essa parte aqui que é o caldex, ela guarda a água aqui dentro. Não é que ela não gosta, ela gosta. Ela não gosta de ficar encharcada. É a água e o nutriente que faz o caldex aqui crescer. Tem gente que pega uma planta na mesma idade dessa e não tem nem caldex direito, nem desenvolveu.
Por quê? Faltou sol, faltou água e faltou adubação. Esses 3 requisitos é que vai fazer o caldex engrossar. Desde pequenininha até grandona, ok? Então, falta de água é ruim. Excesso de água, nossa, excesso de água é outro problema. Ela vai apodrecer raiz, vai trazer fungo, vai trazer infecções, bactérias, vírus, um monte de coisa. Então, nada em excesso faz bem para ela. Ela gosta de coisa certinha, bem cuidada. É um ser vivo, tá na tua mão, na tua responsabilidade. Cuida bem que ela vai te devolver muitas alegrias. Não podar. E aí? Eu vou podar, eu não vou podar? O que a gente quer? Olhando as plantas que nós temos aqui, ó, começar a abrir esse vaso. Ó, a brotação, a quantidade de brotação. Eu preciso podar isso aqui? Agora não. A hora que essa brotação estiver crescendo, se estacionar, virar umas varetonas, aí eu vou lá fazer a poda. Mas se não acontecer isso, ela continuar com muita brotação pelos galhos, ok, aí eu não preciso podar. Tem planta que não precisa podar. Olha o caso dessa. Virou uma vareta. Olha isso. Uma varetona. Não tem copa. Não tá bonita. Ela precisa de um corte, de uma poda para ficar bonita. Uma planta dessa, ela claramente não precisa de poda. Ela tá cheia de folhas, cheia de galhos. Ela tá bonita. Olha, não precisa de poda ainda. Né? Não precisa. Então, agora, essa danada aqui, ó, ela tem um broto e tá saindo um pequenininho agora. Então, isso precisa de poda. Senão não vai dar aquela copa bonita. A copa estando grande, com muitos galhos, vai te dar muitas flores. Sabe? Fica com aquele aspecto bonito de bonsai, entendeu? Fica muito, muito, muito bonito. Podar na hora errada também, gente. Em período de chuva, você não poda a tua planta. Ah, mas tá na lua correta. E daí que tá na lua correta, mas tá caindo chuva. Você não deve fazer a poda, né, em qualquer época do ano. A época ideal do ano para você fazer a poda, gente, vou falar para vocês com data, dia e horário. No dia 22 de março vai entrar o outono no Brasil às 18 horas e alguns minutinhos. Tem uma meia estação aí que vai março, abril, maio. Em junho entra o inverno. Para você podar a sua planta, você vai usar os últimos dias de março, 28, 29, 30 ali, ok? Dia 1º de abril, terceiro dia da lua crescente, perfeito para você fazer a poda. Perfeito. Nesses dias, 28, 29, 30 e 1º de abril. Depois, a outra data é exatamente finalzinho de abril. Que vai ser sexta, sábado e domingo. 28, 29 e 30. Depois disso, não faça poda. Vai começar, entra o mês de maio, ele é mais frio, mês de junho mais frio, mês de julho mais frio ainda, ela vai entrar em dormência, ela não aceita poda. Se você observar, por exemplo, as mangueiras acabaram de dar flores e frutos nessa época do ano. Elas vão entrar em dormência agora. Elas não vão cair as folhas e ficar sem folhas, elas vão entrar em dormência. Então, é a época de você fazer a poda da sua mangueira, certo? Quando chegar lá para junho e julho, que ela brota, ela cresce e vem flores. A mesma coisa a rosa do deserto. Se ela, depois de abril, ela vai entrar em dormência e você não pode mexer nela. E em abril, aquela chuvarada toda já deu uma cessada. Então você não vai ter problema assim com você fazer o corte e dar problemas de fungo, bactérias e infecções na sua planta. Tá bom? Então, podar na hora errada também traz problema. A planta ela tem um ciclo de vida anual. Se ela está no momento de crescimento, você não pode ir lá fazer poda. Você vai fazer poda nela quando ela for parar o ciclo de crescimento e florada dela. Porque aí ela tem força para ter mais brotos, se preparar para a próxima florada. Ok? Não vá querer fazer isso antes, em período de chuva ou período da primavera. Não é a época correta de fazer isso. E o nosso último item de hoje, vaso inadequado. Se a sua planta ficar presa num vasinho sempre, ela não vai ter espaço para crescer. Olha isso aqui, tá até pedindo, ó, tadinho. Vou até pôr, ó.
substrato aqui na coitadinha, né, gente? Ô, dó. Né? Já tá inadequado para ela. Esse daqui, então, ó, tá até saindo pelo furo, né? Tá inadequado para ela. Outra questão sobre vaso inadequado, você tem que procurar vaso com muitos furos. Vasos com poucos furos são inadequados para a sua planta, ok? Precisa ter excelente drenagem. Sem essa excelente drenagem, você vai ter um monte de problema com a tua rosa deserta. Porque vai segurar a água. Segurando a água, vai trazer vírus, fungos e aí infecções para sua planta. O que acontece aqui com esse vaso inadequado aqui, ó? Na hora de eu cortar aqui, eu vou ter que cortar o vaso, cortar, e muito cuidado para não cortar essa parte aqui, porque se eu posso deixar um corte, esse corte aqui apodrecer essa planta que está com um caldex muito bonito. Ela tá durinha, saudável, mas vou ter que cortar com muito cuidado aqui para tirar. Essa é uma planta que eu fiz a compra e eu vou ter que, ela já veio assim, vou ter que dar essa melhorada. Muita gente fala assim, eu devo usar cuia, eu devo usar vaso fundo. A minha experiência diz, os 3 primeiros anos, vasos fundos. 3 níveis, coloca substrato nos 2 primeiros, pega a planta, coloca no último e completa no substrato. Ela vai ter espaço para crescer para baixo e do lado. Sempre o dobro do tamanho, ok. Depois disso, eu recomendo sim a cuia. E a cuia ou esse vaso tem que ser proporcional ao tamanho da planta. A gente está vendo que essas aqui estão muito bonitas e tal, mas elas já estão pedindo uma cuia. Olha o tamanho disso daqui dentro desse vaso. Está pedindo uma cuia já. Passado da hora. Ok? Então o vaso tem que ser adequado ao tamanho da sua planta e ao tamanho que você quer que ela cresça. Se ficar presa no vaso pequeno, ela não vai desenvolver. Ou se você colocar muito adubo, forçar a coitada, ela vai fazer isso aqui, ó, tá oval em vez de estar redondo. Olha a diferença. O vaso preto tá oval, já tá até deformado. Se eu manter ela aqui, ela vai rasgar esse vaso. Então tá inadequado para ela. O vaso tem que manter sem estar deformado, ok? Então o vaso ideal é o vaso que seja do tamanho necessário para sua planta crescer e desenvolver, ok? Para isso, uma troca uma vez por ano, no máximo até 18 meses. Não deixar de passar disso, não. 18 meses é 1 ano e meio, tá, gente? Outra coisa que eu quero já deixar aqui, já agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente, ok? Deixa aí no comentário, por favor, se alguma dessas 10 dicas que eu dei para vocês hoje sobre coisas erradas que nós fazemos com as nossas rosas do deserto, se você não conhecia algumas dessas dicas, deixa no comentário aí pra gente ter uma ideia até mesmo de conteúdos próximos para vocês, ok? E para eu saber como é que tá essa interação gostosa entre a gente aqui, entre tio e sobrinhos, certinho? Quer saber mais sobre mudar uma planta do outro vaso? Quer saber sobre rega da sua planta? Quer saber sobre adubação da sua planta? Ó, TJ Rosas do Deserto no Instagram, nós temos um monte de material lá que está mais bem explicado para vocês, bem mastigadinho, daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam, ok? Para poder verificar com mais detalhe tudo isso daqui. Não deixe de divulgar a nossa página aí pro pessoal, por favor, o nosso canal. Compartilha com todo mundo, que a gente agradece pra caramba. Deixa seu like. Muito, muito obrigado. Se você ficou até aqui, até agora assistindo, é porque está muito bom. Senão você já tinha caído fora para outra página há muito tempo, né? Para outra conta de YouTube há muito tempo, né, gente? Esse é o nosso canal. E se você ficou, gostou pra caramba. Muito obrigado. Um abraço florido, beijo na alma e até a próxima.